espaço do servidor de volta. E o assunto precatórios é recorrente, é claro. Temos um cenário nacional e também a questão aqui do Rio Grande do Sul. Como anda a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que tenta barrar a emenda constitucional 62, promulgada em novembro passado e que veio para dificultar o recebimento dos precatórios e beneficiar os estados. A nossa repórter Tatiana Daniele foi conversar com o advogado Nelson Lacerda, especialista no assunto, e você acompanha agora a avaliação. Estamos aqui no novo escritório do Dr. Lacerda, Dr. Nelson Lacerda, que é aqui na Lusitana 597, um prédio bem grande, com muita disposição para receber todas as pessoas que quiserem conhecer e também quiserem ser clientes. Nós vamos conversar com o Dr. Nelson Lacerda sobre um dos assuntos mais relevantes para aposentados e pensionistas, que é a questão dos precatórios. Como no ano passado, em novembro, a emenda 62 foi promulgada, houve até uma ação direta de inconstitucionalidade no Superior Tribunal Federal, que torna mais difícil o recebimento dos valores. O texto, ele prevê a quitação da dívida em até 15 anos, ou a instituição de um percentual mínimo do orçamento entre 1% e 2% para a quitação dos débitos. Isso se torna um fator de atraso para recebimento. Eu gostaria de saber, doutor Nelson, como está a tramitação dessas questões, tanto em Brasília como aqui, e como estão as perspectivas para quem está aguardando receber os precatórios. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com você de novo. Não é um prazer falar da PEC dos precatórios, infelizmente, né? Como tem sido dito por mim, até por toda a classe de advogados, inclusive a OAB, é um atentado ao Estado de Direito. Se utilizou, se fez uma lei em que, na verdade, se quebra direitos constitucionais, inclusive direitos da humanidade. Quer dizer, se legalizou que o Estado pode não pagar. O Estado está protegido, está blindado para não pagar a ninguém, levar quanto tempo quiser, e quando cansar o devedor, ele vai fazer um leilão, que acho que esse leilão nós vamos conseguir na ADIM retirar, vai virar a conciliação, mas o que se legalizou, na verdade, se imprimiu na Carta Magna, como eu digo às vezes, que a vigarice é legal. Então eu acho que até os advogados penais podem começar a utilizar a Constituição Federal para defender as pessoas que praticam estelionato, por exemplo, porque na verdade, um estelionato público de grande escala. O servidor público é vilipendiado há anos, ele não tem os reajustes. Agora nós estamos vendo todos os servidores no Rio Grande do Sul fazendo greves, os reajustes não são dados, o plano de carreira não existe, e não é só aqui, no Brasil inteiro, essa reclamação é em todo o país. O servidor é abandonado pelo próprio Estado. O Estado não paga os credores, o Estado político, eu digo. E o servidor, aquele que trabalha duro, que está na escola como professor dando aula, aquele que está lá no ambulatório, num bairro, atendendo pessoas carentes, esse servidor é postilado, tratado pelo Estado, pelo Estado político, eu digo aí, né? De forma desrespeitosa, não cumpre a lei. Para você ter uma ideia, a grande parte desses precatórios, a maioria deles são exatamente por falta de reajuste de lei. Se uma empresa, qualquer empresa, no dia da data sindical correta, não der ao funcionário automaticamente o reajuste de lei, vem o Ministério do Trabalho em cima, vem a Previdência, ele é multado, o sindicato para na porta, é capaz de quebrar a empresa toda. As empresas particulares cumprem a lei, que é o Estado que moralmente tem que fazer com que cumpra. Então, o Estado tem a função social de policiar para que se cumpra a lei, para que haja um equilíbrio social. O Estado que tem essa função, as empresas cumprem, os Estados não cumprem. O Estado que tem a função de demonstrar a moralidade pública e verificar tudo isso, ele não cumpre nunca. Então os reajustes de lei, que é reajuste inflacionário, não são dados, o servidor faz greves, passa anos e anos brigando e acaba entrando na justiça para buscar os seus direitos. Não são pagos, vira precatório, e agora se faz uma lei que simplesmente blinda o Estado, protege ele contra o que havia de dívida, que são mais de 100 bilhões, e contra as futuras dívidas.
Além de tudo, dá o direito ao Estado de fazer um leilão individual em que ele vai pagar uma insignificância em relação à grande dívida para quem quiser receber menos. Nós chamamos isso de leilão da miséria, porque é da miséria mesmo, já que eu vou pagar muito pouco de outro, então só um pouquinho, vocês montam uma montanha. Quem quiser muito, muito, muito pouco, eu pago. Os outros continuam esperando ao longo do tempo. Isso é para trás e para frente. Então, imagine a credibilidade que fica o Estado brasileiro quando se negocia com ele e se percebe. Antigamente o Brasil não tinha grande crédito porque fazia contratos e quebrava contratos. Agora, tinha que ir na justiça e conseguia se resgatar. Agora, na justiça também não vale nada. A sentença perdeu o valor, o judiciário foi desqualificado. Na democracia você tem 3 poderes independentes iguais. No momento que acontece uma lei desse tipo, em que a sentença não tem mais o valor que ela tinha, que a sentença é o instrumento de distribuir justiça. E a democracia é o equilíbrio de 3 poderes e em que se preserva o Estado de Direito. Quando o Estado de Direito é esquecido e é colocado de lado pelos interesses políticos, e nesse caso específico, por interesse, dá o calote a milhares de pessoas, não só servidores públicos, como pessoas que sofreram um acidente ou foi desapropriado, perdeu a casa. Quer dizer, se você for fazer isso aí, você faz um livro de sangue e miséria imenso dessas pessoas que são histórias de 30 anos, 40 anos, esperando receber um direito líquido e certo do Estado e que tem sentença judicial. Nesse momento, a justiça, o poder judiciário foi diminuído, desqualificado dentro da estrutura de democracia. E essa DIN que foi colocada no Supremo Tribunal, eu espero que venha resgatar a dignidade do próprio judiciário. Não estou falando nem a dignidade do cidadão, porque o cidadão foi totalmente desqualificado pelo nosso brilhante e já conhecido poder legislativo, que é a Assembleia e o Senado. Nós conhecemos as decisões fantásticas que tem o Senado, né? Somos blindados todo dia com decisões fantásticas. Esperamos que essa DIN altere algumas coisas, algumas ilegalidades absolutas, como o leilão. Leiloar o precatório significa quebrar a ordem cronológica. A ordem cronológica tem uma lei, no artigo 100, que protege manter a ordem. Por quê? Porque antes de haver essa lei, havia uma grande corrupção. Então, só recebia o precatório aquele que desse uma grande parte desse dinheiro a algum funcionário corrupto. Então, a corrupção acabou quando se colocou a ordem cronológica. Ao promover o leilão, eles teriam que quebrar a ordem cronológica. O que vai acontecer? Nós vamos trazer de volta aos precatórios o quê? Você não recebe há 15 anos, vamos botar em leilão e, de alguma forma, vai haver corrupção de novo na história do precatório. Ou seja, não paga. A velha história do Brasil de anos, o Brasil que a corrupção é muito grande, o Brasil em que não se respeita direito adquirido, né? E a pessoa vai receber uma mínima quantidade. O percentual que foi colocado para pagar, ou seja, o percentual que o Estado vai pagar da receita que ele arrecada, em nenhum dos estados, pelo menos do Sul, eu diria que a maioria deles, não paga sequer a correção do precatório. O que significa o seguinte: esse percentual não vai pagar a correção da dívida existente. Ora, essa dívida só vai crescer a cada ano. Isso se eles cumprirem, então. Eu ainda tenho dúvidas se esse percentual será cumprido. O que nós vemos todo dia é que os governantes fazem o que querem com a lei. Nós vimos a governadora atual aqui dizer que ia pagar 208 milhões de precatório ano passado, fez uma mídia maravilhosa, ficou nos jornais todo dia, mostrou a fazenda lá, o dinheiro separado, e pagou 16 milhões só. Quer dizer, ela passou o ano inteiro usando o precatório como propaganda política. Esse ano é ano político, de novo o precatório vai entrar na onda política. Todo mundo usa para fazer política, mas ninguém paga. Então, com esse tipo de situação, o valor a ser pago é ínfimo, quase não se vai receber. Na verdade, o que fez? Deixou bem claro uma coisa: o precatorista só tem uma solução se quer receber o precatório. É ir para o mercado, colocar esse precatório para vender, procurar quem é pessoas sérias para poder comprar esse precatório por um deságio, e essas pessoas utilizarem o precatório para pagar
impostos às empresas, reduzirem carga fiscal, pagando os impostos, obrigando, via legal, o Estado a receber o cheque sem fundo dele numa compensação convexa. Inclusive, numa compensação convexa, você me perguntou sobre a decisão obtida por nosso escritório no STJ há pouco tempo, que é exatamente isso que nós estamos falando. Nós hoje já temos decisão que saiu em toda a mídia há pouco. Uma decisão inédita, inclusive. Inédita, que não era inédita, é inédita, mas já havia uma sentença em graus. Mas do STJ é uma decisão que claramente diz o quê? Que o precatório que foi dado em execução, ao final ele vai para a subrogação. O que significa isso? Significa que um precatório dado em garantia, quando acabar a ação, ele vai quitar a dívida. Ele vai ser usado para quitar a dívida. Então, é chamada compensação convexa. É quando alguém deve e se bota o precatório. Nós temos 2 tipos de compensação. Uma é aquela que se usa para pagamento do ICM do mês. O ICM vai vencer no dia 10, se compra o precatório no dia 10, se pega a guia e faz um processo administrativo para pagar o ICM do mês. É compensação. Essa matéria foi pacificada em 2004 no STF, continua havendo divergências no caminho, mas a divergência é exatamente porque o Estado não quer pagar e não quer também que utilize para reduzir carga fiscal e ele pagar por outra forma. Ele não quer pagar de jeito nenhum. Então a PEC é feita para não pagar de jeito nenhum e blindar o Estado. Mas isso vai trazer, na verdade, todo mundo para onde? Para o mercado paralelo, que eles chamam de paralelo, mas na verdade eu digo que o mercado é o Estado. Né? Em outras oportunidades já mostrei que o volume de precatórios movimentado no mercado é 50 ou 80 vezes maior do que o Estado paga. Ora, quando eu tenho alguma coisa que é 50 vezes maior do que a outra, eu digo quem é o Estado e quem é o mercado. E eu sempre disse, quem é o mercado hoje, o Estado hoje é o mercado. Quem hoje acude, os servidores públicos, que apesar de ter um precatório, pode estar sendo despejado ou pode morrer se não tiver dinheiro para anestesia, é o mercado, que se legalizou e faz o trabalho dela poder receber um dinheiro que é com deságio, mas é melhor do que nada. E se poderia ser melhor se o judiciário tomasse uma posição muito mais firme em relação à compensação dos precatórios, principalmente nesse momento em que, por ser benevolente, o judiciário leva uma PEC 12 em cima que diz que a sentença dele nada vale e vale muito pouco. Então nós temos um momento de democracia muito fragilizada em que o judiciário se separa do legislativo e executivo e impõe o seu poder impondo que o Estado de Direito será respeitado, o judiciário vai se acomodar à situação de quem manda é o executivo. Quem manda é o executivo, os outros obedecem. Isso é retrocesso secular. Porque se nós formos ver a história do homem, o homem foi escravizado em ditaduras por toda a vida. Nós saímos da ditadura e começamos a ter alguma liberdade e democracia nos últimos 100 anos. Ou seja, é há muito pouco tempo para conhecer a liberdade. E a liberdade só vem com o direito. E só vem com um poder judiciário forte e independente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor Nelson Lacerda. Esperamos tê-lo como parceiro nos próximos programas. E voltamos a afirmar aqui, a nova sede do Lacerda Advogados fica aqui na Lusitana 597, está à disposição para que todos venham conhecer. Obrigado e até o próximo programa. Obrigada, Tatiana, que nos trouxe aí os esclarecimentos e conhecimento do Dr. Nelson Lacerda. E obrigada pela sua audiência. Voltamos no próximo sábado, já em março, e com novidades. É importante a sua participação. Nos mande sugestões, críticas, que mudanças você gostaria de ver. A gente vai, é claro, dialogar com você aqui no Espaço do Servidor. O e-mail está aí para dúvidas, sugestões, reclamações, espaço do servidor tv@gmail.com. Foi um privilégio ter estado com você. Uma ótima semana e até sábado que vem.